Na segunda aula de História, vimos como as revoluções burguesas e as ideias iluministas influenciaram o fim do antigo regime. E o antigo regime foi marcadamente questionado pelas revoluções burguesas e pelas ideias iluministas. Isso levou a um questionamento político, econômico, social, contra o absolutismo, contra o mercantilismo, contra o terceiro Estado e as ordens sociais. Vimos como a Revolução Francesa estava inserida no processo das revoluções burguesas. Porque tanto a Revolução Americana, a Revolução Inglesa do século XVII, como também a Revolução Francesa e mais a Revolução Industrial do século XVIII, fazem parte do contexto das revoluções burguesas, no contexto de transformação do capitalismo mercantil ao capitalismo industrial. E é nesse momento que se insere estas revoluções. Tudo bem? E como a era napoleônica concluiu o processo revolucionário na França. A gente poderia dizer que o período napoleônico foi um período de contra-revolução, que foi nesse momento, entre 1799 e 1815, que aconteceu a consolidação das instituições burguesas da França. E todo aquele processo revolucionário anterior veio por água abaixo. Tá certo? Boa aula! E aí, tudo bem com vocês? Dispostos para mais uma aula de história? Bem, hoje vamos trabalhar a crise do antigo sistema colonial. O que vem a ser isso? A crise do antigo sistema colonial, e dentro dessa crise vamos trabalhar também a Revolução Americana e a independência das 13 colônias da América Espanhola. Tá certo? Então vamos à questão. Mas antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito, nós gostaríamos de deixar para você uma questão para reflexão em grupos, tá? Vamos dar uma olhada na questão. Como as diferentes formas de colonização influenciaram as desigualdades econômicas e sociais no continente americano atual. O que quer dizer isso? Quer dizer, você lembrar lá do que você já estudou nas diferentes formas de colonização, o que elas têm a ver, como que elas se relacionam com as desigualdades econômicas e sociais da América como um todo hoje, da América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Agora nós vamos deixar alguns minutos para vocês refletirem e discutirem sobre essa questão proposta. Tá certo? Então, vamos ao trabalho. Pensem lá. E aí? Conversaram a respeito? E a que conclusões vocês chegaram? Muitas respostas, muitas questões devem ter surgido aí, não é? Bem, mas vamos tentar amarrar um pouco as coisas aí. O que tem a ver, então, as colonizações lá do século XVI, XVII e XVIII nas Américas, tá? Com as desigualdades econômicas e sociais de hoje? Não era isso? Será que não tem nada a ver? Tem muito a ver. Veja, lembra-se quando você estudou a colonização, o antigo sistema colonial e a colonização das Américas? A gente viu muito bem, lá atrás, em algum momento, o quê? Que a América foi colonizada de forma diferente, não é? De que forma? A América do Norte, por exemplo, os Estados Unidos, as 13 colônias, eram colônias de povoamento, com exceção das colônias do Sul, que eram colônias de exploração. Agora,
toda a América Central e América do Sul, ela foi colonizada por uma forma de colonização de exploração. Lembram-se? Plantations, grandes plantações voltadas para o mercado externo, para o mercado europeu, latifundiária, monocultora, escravista, lembra-se lá? Então, aí estão as grandes diferenças entre a América Latina, tá? Hispânica e portuguesa, e a América Inglesa. Pois a América Inglesa, eles vieram para morar, eles vieram para povoar e instalaram aí então, tá? Uma colonização de povoamento. Enquanto isso, na América Latina, portuguesa e espanhola, foi uma colonização de exploração. Isso tem a ver o que com hoje? Tá? Essa colonização de exploração causou uma dependência já na época colonial. E mesmo depois da época colonial, tá? Mesmo após o processo de independência, hoje a gente tem uma economia bastante diferente. É só a gente notar o quê? O quê? Que a América do Norte, colocando aí principalmente Estados Unidos e Canadá, vivem uma questão, por exemplo, de economia, de sociedade, muito mais bem desenvolvida, tá? Com muito menos desigualdade social que em toda a América Latina. Isso tem muito a ver com a forma de colonização. E não é porque, como muita gente andou falando por aí durante um tempo, que a nossa diferença está no quê? Que a nossa diferença está em que o Brasil e a América Latina foram colonizados por povos inferiores, ladrões, não sei o quê, órfãos, aventureiros, e por isso que nós somos menos desenvolvidos que os norte-americanos. Essa não é verdade. A diferença está na forma de colonização. É histórica, é cultural. Não é isso? Então, lembrem-se lá do que a gente já estudou a respeito. Quer dizer, é a história influenciando no presente. O passado da América influenciando no nosso presente hoje. E não é porque os Estados Unidos e o Canadá foram colonizados por brancos, anglo-saxões, protestantes, e nós aqui fomos pelos católicos. Não é nada disso. Isso é uma explicação errônea. E a questão central está na forma de colonização e seus reflexos hoje, atualmente. Dependência, desigualdades sociais. Tá certo? Então vamos agora dar uma olhada em uma outra questão. Vamos entrar no tema propriamente dito. Vamos trabalhar um pouco aqui da Revolução Americana, ou também chamada a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte. Como se deu esse processo da Revolução Americana ou independência das 13 colônias? Vejamos aqui no mapa a disposição aqui das 13 colônias da Inglaterra. Veja as 13 colônias que pertenciam à Inglaterra. Mas vejamos particularmente as 13 colônias aqui, situadas aqui geograficamente no leste do atual Estados Unidos. Nesse leste aqui dividido em colônias do norte, do centro e do sul. Mas vocês sabem muito bem, porque já estudamos, que as colônias do norte e do centro tinham uma grande liberdade comercial, enquanto as colônias do sul eram colônias de exploração, de plantation, monoculturas, latifundiárias, escravistas, como aqui na América Latina, plantações de algodão principalmente, tá? Mas até o século XVIII, vejamos aqui, acontecia uma questão que era o comércio triangular. O comércio triangular era exercido pelas colônias do norte e do centro dos Estados Unidos, comercializavam com a Inglaterra, comercializavam com a África e também com o Caribe, tá? Nessa disposição aqui ou nessa disposição, tá? Então, as colônias do norte e do centro não havia pacto colonial como aqui no Brasil, enquanto as colônias do sul existia o pacto colonial e eram de plantation. Isso aqui significava o quê? Isso significava liberdade comercial, tá? As 13 colônias, o atual Estados Unidos,
até o século XVIII, mais ou menos até 1774, tinham plena liberdade comercial. E por isso essas colônias se desenvolveram bastante, até do ponto de vista comercial e industrial. Mas o que vai ocorrer aproximadamente em 1774? Ocorre que a Inglaterra, a metrópole, muda a política colonial. Ela muda essa política colonial para cima das 13 colônias. Como? Mudando da seguinte maneira: a Inglaterra começa a querer diminuir a liberdade comercial existente nas colônias do norte e do centro, como já vimos. Ela começa a querer aumentar os impostos, as taxas. Mas por que essa mudança? Porque a Inglaterra estava envolvida com a França até 1774 na Guerra dos 7 Anos. E a Inglaterra venceu essa guerra contra a França, mas teve muito prejuízo, tá? Foi muito prejudicada economicamente e tal. E o que ela vai fazer? Bem, a Inglaterra vai fazer o quê? Tá? Ela aumenta as taxas para tentar suprir este prejuízo financeiro que ela teve. E aumenta as taxas sobre as colônias. E aí? Aí que os colonos norte-americanos, principalmente do norte e do centro, vão se rebelar. Porque eles sempre viveram com liberdade comercial. É o que chamavam de negligência saudável da Inglaterra. A Inglaterra fazia de conta que não via o que estava acontecendo e deixava rolar o comércio e essa liberdade, que não tivemos aqui no Brasil durante muito tempo. Lembre-se disso, tá certo? Ora, aí os colonos norte-americanos vão se rebelar contra as taxações, contra os impostos, tá? Principalmente do norte e do centro, e vão tentar trazer também os colonos do sul, que resistiram. Resistiram porque os colonos do sul era uma colonização de plantation, né, de exploração, e eles estavam muito atrelados à metrópole inglesa, tá bom? Mas esses colonos americanos do norte e do centro fizeram a Revolução Americana, tá? Lideraram esse processo revolucionário contra a Inglaterra, tá? Chamaram a população mais simples, mas lideraram uma certa burguesia colonial, uma certa elite colonial não queria perder a liberdade que ela tinha adquirido ao longo do tempo. E o que vai acontecer? O que vai acontecer, então, é o que a gente chama de a independência das 13 colônias. Acontece aí a Declaração da Independência de 1776, quando os colonos se reúnem no Congresso de Filadélfia, em 76, tá? E declaram a independência das 13 colônias. Mas uma coisa é a declaração, outra coisa é a independência mesmo. Muita luta, muita guerra para se conquistar a independência. Tudo bem? Mas vejamos agora um trecho dessa Declaração da Independência, escrito por Thomas Jefferson. Vamos ouvir um pouco o que ele dizia nesse momento. São verdades incontestáveis para nós que todos os homens nascem iguais, que lhes conferiu o Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais o da vida, o de liberdade e o de buscar a felicidade, que para assegurar esses direitos se constituíram entre os homens governos, cujos poderes justos emanam do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo tenda a destruir esses fins, assiste ao povo o direito de mudá-la ou aboli-la, instituindo um novo governo, cujos princípios básicos e organização de poderes obedeçam às normas que lhes pareçam mais próprias, para promover a segurança e a felicidade gerais. Thomas Jefferson, 1776. Vejam que interessante, tá? Uma declaração já que levanta o seguinte: um governo pode ser mudado, pode ser abolido, pode ser retirado por quem?
pelo povo. O povo tem esse direito. Mas o povo, nesse momento, eram quem? Eram os colonos, a elite colonial que liderava a população, tá? Mas ela deixa bem claro o direito à vida, felicidade, tá? Quer dizer, a ideia era muito interessante. Pena que, tá? Pena que essa declaração, mais tarde mesmo nos Estados Unidos, ela não levava em conta a abolição da escravidão. Porque a abolição da escravidão nos Estados Unidos foi bem depois, lá por 1865. Tudo bem? Mas vejamos agora o seguinte, declarado a independência em 76, aconteceu o quê? A Inglaterra reconheceu a independência das 13 colônias? Não, não reconheceu nem um pouco e demorou muito. Aí que acontece então o quê? As guerras de independência, que vai de 1776 até 1781. 6 anos de uma guerra violenta contra as tropas inglesas, tá certo? Colonos americanos contra a Inglaterra, tá? Então veja aqui o seguinte, o que vai acontecer nesse período? Acontece uma grande participação popular. Por isso a gente considera, e muitos historiadores consideram, tá, a independência dos Estados Unidos como uma revolução americana. Houve participação popular nesse processo. Era preciso para enfrentar o exército inglês. Mas não só isso. Era preciso também, e foi preciso, e foi necessário, o apoio externo. Países inimigos da Inglaterra, como França, Espanha, Holanda, países já velhos inimigos da Inglaterra, vão fazer o quê? Vão apoiar os colonos norte-americanos nessa luta pela independência. Vai se conseguir então aí o reconhecimento da Inglaterra em 1781. Mas em 1783 se forma então o que a gente conhece por Estados Unidos da América do Norte. Chega de 13 colônias. Aí se constitui então a nação que a gente conhece hoje, Estados Unidos da América do Norte. Mas eles vão discutir durante muito tempo a constituição dessa nação, a primeira constituição dessa nação. E em 1787 se promulga, se vota a primeira Constituição norte-americana, uma Constituição promulgada, a primeira do mundo, que estabeleceu o quê? Que estabeleceu nos Estados Unidos, pela primeira vez na história e no mundo ocidental, uma república presidencialista, tá? Uma república presidencialista até hoje, tá? Então, até hoje nos Estados Unidos, o que está estabelecido é uma república presidencial. O presidente tem grandes poderes. O poder executivo é muito importante, tá certo? E veja o quê? Que nessa época, o que vigorava ainda, você tinha aí o processo da Revolução Francesa, tá? Para acontecer ainda, e o que vigorava era o absolutismo, tá? Ninguém ainda estava se discutindo a República. Por isso, aí a gente pode notar grandemente a influência das ideias iluministas, tá? Principalmente de Montesquieu, que falava na divisão em 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, tá? E já defendia também um parlamento também forte, tá certo? Então, as ideias iluministas estão presentes, fortemente presentes, não só francesas, mas também inglesas, como de John Locke. Então, isso foi a independência das 13 colônias, a independência dos Estados Unidos ou a Revolução Americana. Muita luta, muita participação, mas também muita frustração popular por não ter abolido a escravidão. Lembre-se disso, tá certo? Vamos agora, então, ao nosso intervalo. Vamos dar uma descansadinha, depois a gente volta, ok?
Então, moçada, dando prosseguimento à nossa aula, vamos dar uma olhada agora num outro tema. Vamos ver agora a crise do antigo sistema colonial na América Espanhola. Vamos ver como isso aconteceu, ou seja, como é que se deu o processo de independência da América Espanhola. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no que era a América Espanhola, tá? Nesse mapa que temos aqui, dá para mostrar muito bem o tamanho da América Espanhola até mais ou menos 1815, 1820. Você tem a América Espanhola aqui desde a América do Norte, da América Central e América do Sul. Tudo isso era a América Espanhola. Temos também aqui o vice-reinado na Nova Espanha, era dividido então em 4 vice-reinos. Vice-reinado da Nova Espanha, vice-reinado aqui da Nova Granada, tá? Vice-reinado do Peru e vice-reinado do Prata. E as capitanias gerais de defesa. Bom, a gente já viu mais ou menos essa disposição em outros momentos. Tá? O que a gente quer mostrar aqui, só a extensão da América Espanhola. E que esse foi um processo também violento, de muita revolução, tá? Que também levou à independência de todas essas regiões que se dividiram em vários países, como a gente conhece hoje. Tudo bem? Vejamos então como isso se deu. Vamos estudar um pouco agora que fatores conjugados levaram ao processo de independência, de emancipação da América Espanhola, entre 1815 e 1830, ou seja, depois da independência dos Estados Unidos, não é? Que foi lá em 1776, 1787. Somente no século XIX a gente tem então as independências da América, tanto espanhola como a portuguesa, não é? Vejamos então quais fatores. Um dos primeiros fatores que, conjugados aí, levaram ao processo de independência foi a Revolução Industrial, a consolidação da Revolução Industrial na Inglaterra. O que isso significa? Significa que a Inglaterra, já desde o século XVIII, num processo grande de industrialização, precisava de mercados consumidores e mercados fornecedores de matérias-primas. E para isso, a Inglaterra e o capitalismo industrial inglês precisava do quê? De comércio livre, de livre comércio, liberdade acima de tudo, para poder comprar e vender. Mas as colônias aqui na América eram colônias de exploração, onde vigorava o pacto colonial. Lembra-se? O exclusivo comercial. As colônias espanholas só podiam comprar e vender da metrópole espanhola. Isso não era nada bom, não era nada interessante aos interesses comerciais e industriais, principalmente da Inglaterra. Tá certo? Um outro fator foi também o desenvolvimento interno das colônias. As colônias, mesmo dependentes da metrópole espanhola, se desenvolveram. Afinal, século XVI, XVII, XVIII, início do XIX, foi criado aqui o quê? Mesmo dependente, ela acaba desenvolvendo o comércio interno, a agricultura interna, a pecuária interna, e vão ter aí também as elites coloniais também são criadas e vão se desenvolvendo nesse processo. As colônias se desenvolvem mesmo de uma forma dependente da metrópole. Queira ou não, elas acabam se desenvolvendo, tá? Vejamos então um outro fator. Um outro fator bastante importante são as contradições internas, as rivalidades entre crioulos e chapetones. O que vem a ser isso? Crioulos eram os brancos nascidos na América. Geralmente eram
pequenos proprietários, fazendeiros, donos de gado e de minas, e também uma classe média urbana. E os chapetones? Os chapetones eram os brancos nascidos na Europa, mas que tinham privilégios aqui na América. Só eles tinham direitos de cargos públicos e administrativos, e os crioulos, essa elite colonial, não tinha esses direitos políticos e administrativos. Tudo bem? Então, o que acontece aí? Os crioulos, essa elite colonial em ascensão, começam a entrar em divergência com os chapetones, que são brancos nascidos na Europa. E essas rivalidades vão levar a contradições internas. E são os crioulos, esses proprietários, essa elite colonial interna, que vão liderar o processo de independência na América Espanhola. Tudo bem? Vejamos então um outro item. Que item é este? Seria, por exemplo, das ideias iluministas, Como que as ideias iluministas influenciaram nesse processo? Influenciaram fortemente, As ideias de Rousseau, do voto universal, as ideias de Montesquieu, dos três poderes separados e independentes, as ideias de John Locke, que dizia que um povo tem o direito de derrubar um governo que não respeita a população, mesmo em armas, E principalmente, o quê? As ideias liberais iluministas, do livre comércio, da livre iniciativa, Isso vai influenciar fortemente os crioulos também, porque eles são educados, na Europa, no iluminismo francês e também inglês, certo? Um outro item bastante importante aí, que influenciou o processo de independência na América Espanhola, foi a política napoleônica, A gente já estudou esse momento na era napoleônica entre 1799 e 1815. Lembram-se? Ora, foi quando Napoleão Bonaparte dominava a França e ainda se expandiu para outros países na Europa. E nesse momento, ele acaba se expandindo lá por 1812, sobre a Espanha. E em 1812 a 1815, até esse período, 1815, quando Napoleão governava a França e monta o império pela Europa, ele vai promover e até certo ponto influenciar a independência na América Espanhola. Como? Por quê? Quando ele invade a Espanha, destrona o Fernando VII e coloca no poder o seu irmão, José Bonaparte, ele incentiva, na verdade, os colonos da América Espanhola a buscarem a sua independência, liderado pelos crioulos. Lembrem bem dessa questão. Mas, veja o seguinte, quando Napoleão é derrotado em 1815, vem todo o processo de restauração do antigo regime e tal, e se restaura novamente o poder do rei da Espanha, o Fernando VII, Fernando VII tenta reprimir com mais força ainda os movimentos pela independência. E esses movimentos vão tomar ares cada vez mais violentos de enfrentamento contra o poderio da Espanha. Tá certo? Então, entre 1815 e 1830, que se deram aqui na América Espanhola as grandes lutas pela independência. E daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nesses libertadores, nesses líderes conhecidos, Mas antes disso, vejamos uma questão que a gente não pode esquecer. A crise do antigo sistema colonial na América Espanhola, ela faz parte de um contexto maior. Ela não aconteceu pontualmente. Ela faz parte de um contexto do desenvolvimento do capitalismo industrial e liberal do século XVIII e XIX. Pois, é só nesse momento que foi possível o processo de independência. Antes disso, não tinha como. Você precisava de mercado consumidor, você precisava de matéria-prima, como já vimos, e precisava de liberdade comercial. Por isso,
nós estamos falando dentro de um contexto do desenvolvimento do capitalismo industrial. Entendido? Tá certo. Agora vejamos os libertadores. Quem foram esses libertadores? Se houve aqui uma guerra pela independência na América Espanhola, né, e a América Espanhola era muito extensa, como a gente viu, vindo desde a América do Sul, América Central e América do Norte, se destacaram aí algumas lideranças criorras, tá, originárias das camadas médias urbanas na América Espanhola. E são eles, tá? O Simão Bolívar, muito conhecido, José de San Martín, José Sucre, são chamados de os libertadores da América. Esses libertadores fizeram o quê? Criaram exércitos de libertação, tá? Não é aí a Copa Libertadores da América, tá? Mas tem a ver, porque foram os libertadores da América que criaram exércitos populares, tá? Para lutar pela independência da América Espanhola contra o poderio da Espanha. E nesse caso, esses libertadores buscaram também apoio externo. Tá, e quem apoiou? Ora, a Inglaterra vem apoiar porque tem interesses, tá? Interesses comerciais, interesses econômicos, e mesmo os Estados Unidos, que em 1823 lança aí a doutrina Monroe, ou América para os americanos, tá? Dizendo que a América tinha que ser dos americanos e não dos europeus. Isso tudo quanto um projeto recolonizador que vigorava na Europa nessa época, entre 1815 e 1830. Tudo bem? Vejamos então o que nos diz o próprio Simão Bolívar nessa época da luta pela independência. Vejamos aqui. Eu venho pôr a termo essa época de dor e humilhação. Este é o voto do exército libertador, que tenho a glória de comandar e que me tem acompanhado sempre ao campo de batalha, ansioso de selar com seu sangue a liberdade do novo mundo. Confiai na minha palavra e na resolução dos bravos que me seguem, assim como eu confio nos sentimentos e na energia do povo peruano. Tá? Então, esse foi o momento que Simão Bolívar se dirige ao povo peruano, buscando mais apoio popular à causa da libertação. Ok? Então, esses foram os libertadores que lutaram pela independência da América Espanhola, mas que muitas vezes acabaram frustrados. Porque a ideia do Bolívar e de outros libertadores era qual? Era uma América Espanhola dividida em poucos países e fortes países. Mas isso não ocorreu. Porque você pode notar muito bem que a América Latina hoje, a América do Sul, a América Central, está dividida em pequenos países, não é? Como isso aconteceu? Bem, foram os interesses políticos, econômicos e territoriais das oligarquias locais, dos crioulos, tá? Nessa enormidade que era a América Espanhola. Foram esses interesses locais, os poderes locais, que prevaleceram sobre a ideia dos libertadores em ter uma América Espanhola dividida em 4, 5 países, mas países fortes, unidos, tá certo? Então, foram esses interesses e poderes locais que dividiram a América em pequenas repúblicas, tá? Como a gente conhece hoje. E não era essa a ideia dos libertadores, ok? Mas uma outra coisa que não podemos esquecer é que a independência que acontece em toda a América Espanhola, essa independência que divide-se em pequenos países, estabeleceu aqui na grande maioria das nações o regime republicano também, republicano presidencialista. E aí mostra a influência de quem? Dos Estados Unidos, é claro, tá? Os Estados Unidos serve de grande exemplo, de grande modelo a esse processo de independência na América Espanhola. Mas pequenas repúblicas e não grandes repúblicas,
tá? Ou a Grande República dos Estados Unidos, que começa no leste e vai se expandindo por todo o século XIX até chegar no Oceano Pacífico, não é? Então é isso. Bem, moçada, vamos agora às nossas dicas de estudo. Mas, novamente, vamos deixar aí uma pergunta no ar para vocês refletirem a respeito. Compare o processo de independência da América Espanhola ao processo de independência da América Inglesa. Ou seja, como é que se deu, comparando aí esse processo de independência, tá, dos Estados Unidos e da América Espanhola. Então busque aí as semelhanças e as diferenças. Ok? Vamos também deixar algumas sugestões de leitura e sugestões de filme. Por exemplo, um bom livro sobre essa questão da América Latina no passado e no presente é o livro do escritor uruguaio Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina. Esse é um bom livro sobre essa questão, tá? Filmes a respeito, O Patriota, trata basicamente sobre a luta pela independência nos Estados Unidos, tá certo? Então, aí encerramos a nossa aula e tomara que você tenha aproveitado bem essa discussão, esse tema relacionado às Américas. Então, até a próxima! Nesta terceira aula de História, abordamos como a Revolução Americana representou a Revolução Burguesa das Américas. A gente pode considerar a independência ou a Revolução Americana como fazendo parte do contexto das revoluções burguesas que aconteceram no mundo ocidental no século XVIII e XIX. Podemos dizer que ela faz parte da Era das Revoluções, tá? Quando o capitalismo está em pleno desenvolvimento a partir do século XVIII e XIX, o capitalismo industrial e liberal. É nesse contexto que se insere, então, a Revolução Americana. Vimos também como o processo de independência na América Latina fez parte da crise do antigo regime. O antigo regime representava também, tinha como seu braço, o antigo sistema colonial. Nesse antigo sistema colonial, ligado às Américas. E é nesse momento que o antigo regime e o antigo sistema colonial entram em crise, no contexto também da Revolução Industrial, no contexto do desenvolvimento do capitalismo industrial e liberal na Europa do século XVIII e XIX. Até a próxima aula!